Bom, hoje não temos Paloma, temos Jordana. Jordana, que confusão é essa que você vai falar pra gente? Que confusão, texto gigantesco, parece livro, né? Um capítulo de um livro pra cá, um capítulo de um livro pra lá. Conta pra nós. Pois bem, Oineg, muito boa tarde a você, Débora, Alfano, Fábio, os ouvintes da Band News FM. Eu tô falando com essa voz calma e serena, mas o assunto é envolvendo uma confusão entre o Palmeiras e a CBF após o empate da equipe Alviverde e o Atlético Paranaense ontem pelo Campeonato Brasileiro. O resultado do jogo, que teve pênalti, expulsões, uma série de coisas, não agradou os palmeirenses e depois da partida, na coletiva de imprensa, o auxiliar técnico João Martins, que estava substituindo o técnico Abel Ferreira, deu a seguinte declaração. A gente vai ouvir. Porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passa a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, entendemos isso. Pois bem, essa fala do João Martins, né, acusando o sistema brasileiro de não ser interessante para o sistema brasileiro, uma conquista consecutiva do Palmeiras, pegou muito mal. Após essa declaração, inclusive, o diretor de futebol, Anderson Barros, o diretor do Palmeiras, retirou o João Martins da coletiva. A coletiva teve uma duração em tempo recorde limite. E aí, hoje de manhã, a CBF se pronunciou em relação a essas declarações, soltou uma nota lamentando as declarações e classificando elas como xenofóbicas, né? E aí o Palmeiras respondeu. Há 20 minutos eles soltaram uma nota e um dos principais questionamentos era qual a razão e qual o motivo dessas falas terem sido classificadas como xenofóbicas de João Martins, e eles utilizaram aqui, inclusive, um argumento falando que durante a declaração, né, um pouco antes, o João Martins fala da qualidade técnica dos jogadores, entre outros assuntos dessa nota. O Palmeiras questiona também a qualidade do VAR, o porquê que a comissão de arbitragem demora tanto ali para tomar algumas decisões, utilizou algumas situações das últimas rodadas de gols que demoraram para decidir ali e outros lances. Então, esse imbróglio entre Palmeiras e CBF, durante o dia a gente vai acompanhar por aqui também para atualizar o torcedor, né, Gui? Agora, eu queria ouvir, Fábio, o Palmeiras estava jogando, teve um pênalti, foi marcado, se foi expulso, não foi expulso, se foi, ok. Perdeu o pênalti. Depois, o Endrick fez um gol de sinuca, né? Um gol de sinuca ele fez. E aí o Palmeiras abriu 2-0, poderia estar 3-0, e esse jogo poderia ter terminado 3-0. E até aquele momento o Palmeiras estava na frente. E aí? Aí vem uma entrevista que me pareceu uma entrevista meio descasada do futebol. Eu queria te ouvir, porque o jogo foi 2-2 no futebol, na minha visão. Não foi 2-2 na arbitragem, foi 2-2 no futebol. Eu estou errado? Não, você está certo. E acho que são coisas bem diferentes, né? Você reclamar de um lance pontualmente, de um erro da arbitragem, começando do início, como tem de ser. Pênalti aconteceu, o árbitro só conferiu no VAR e houve o pênalti do Zé Ivaldo no Endrick. Zé Ivaldo deveria ter sido expulso? Deveria ter sido expulso. Ele deu uma cotovelada no pescoço, quase na nuca do Endrick, não disputou a bola, foi uma cotovelada, uma agressão, ele deveria ter sido expulso. O árbitro não expulsou. Observou no VAR, entendeu que não era lance de expulsão, deu apenas amarelo. Para mim, foi um erro grosseiro do árbitro. Esse é um ponto. O técnico de futebol, o auxiliar, no caso, tem o direito de, na entrevista coletiva, reclamar pontualmente de um lance no jogo. E se fizesse isso, teria razão. Agora, generalizar, dizer que há um sistema todo envolvido para impedir que o Palmeiras ganhe um segundo título consecutivo. Fala bobagem, né? Fala uma bobagem sem tamanho. Aliás, estou puxando aqui, só de 71 para cá. Palmeiras ganhou 2 vezes seguidas, 72 e 73. O Inter ganhou 2 vezes seguidas, 75 e 76. Flamengo ganhou 2 vezes seguidas, 82 e 83. O São Paulo, o Palmeiras de novo, 93 e 94, bicampeão, de forma consecutiva.
São Paulo ganhou 3 vezes seguidas, 2006, 2007 e 2008. Mais recentemente, Cruzeiro foi campeão 2 vezes seguidas, 2013 e 2014. Ele não sabe o que ele está falando. Falou uma bobagem sem tamanho, não dá para generalizar. E, além do mais, o que ele disse desmerece o trabalho duro feito pelos adversários. Então quer dizer que o Botafogo só é líder do campeonato porque tem um sistema que trabalha contra o Palmeiras? Exato. Não pode, né? Eventuais erros de arbitragem, perdão, Eneg, devem ser combatidos. E os dirigentes, os treinadores, os auxiliares têm todo o direito de reclamar pontualmente a respeito de um lance. Ele teria razão se tivesse reclamado pontualmente a respeito daquele lance que, para mim, repito, o árbitro errou de maneira grosseira. Agora, generalizar e falar a respeito de sistema, de complô, aí não dá, né? Agora, te pergunto, faz sentido a nota da CBF? Aquela nota é extensa, você lê a nota, parece que houve uma agressão ao Estado Democrático de Direito, sabe? É um auxiliar técnico falando bobagem, como você falou, e a CBF tem que olhar e falar, mais um falando bobagem, e ignora, aí faz uma nota, parece que é a primeira bobagem dita por alguém que dirige um time de futebol. Aí vem o Palmeiras e em cima da bobagem que a CBF fez, pior ainda, que tem a ver com a bobagem do técnico, do auxiliar, faz uma outra pior ainda. Aí vira um carnaval que vai parar no STJD. Não tem cabimento, vamos pegar as fitas e mandar para o STJD. Me parece um carnaval em torno de uma questão menor. Agora, claro, você falou uma coisa muito importante. Foi uma agressão, né? Sim. Aquilo ali não pode. Aí é uma coisa para analisar. Peraí, os juízes têm que estar orientados. Uma cena daquela, o que poderia ter acontecido com o jogador? Poderia ter se machucado feio, né? Não tem justificativa o árbitro não ter expulsado, né, Jordana? Foi uma agressão, foi um lance de expulsão. É claro que as mensagens já começam a cair aqui no WhatsApp, não poderia ser diferente, sobretudo de palmeirenses. Dizendo que o Palmeiras silêncio da Débora Alfano, tem sido muito prejudicado. E, de fato, existem erros eventuais e pontuais contra o Palmeiras, contra outros tantos times. O Palmeiras foi beneficiado num jogo recente contra o Fortaleza. Sim. O árbitro marcou um pênalti no Rony, que não foi pênalti nem aqui, nem no Allianz Parque, nem na China, nem em outro lugar. Sim, são diversos erros, né? Se a gente for puxar aí ao longo da rodada do Campeonato Brasileiro, a gente passa aqui o meio do dia todo pontuando esses erros, né? Mas ontem teve essa questão da agressão do Endrick, que de fato foi muito forte, foi no início do jogo, foi um lance, acho que no segundo ataque do Palmeiras, né, a segunda chegada do Palmeiras ao campo de ataque, e essa agressão por parte do Zé Ivaldo, que na hora aqui na transmissão, a gente estava fazendo a transmissão aqui pela Band News FM, o nosso comentarista, o Leandro Quesada, no momento pontuou, falou que a agressão ainda saiu barata para o Atlético Paranaense, e aí eu acho que um dos pontos de irritação também da cúpula palmeirense, não dando razão para essas falas que eu também entendo como algo exagerado, foi a expulsão do Gustavo Garcia no segundo tempo. Ele havia tomado um cartão amarelo por retardar o jogo, ainda no final do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, ele se envolve num lance de penalidade. E aí, nesse lance, o cartão amarelo foi dado justamente. E aí, acabou resultando no segundo por conta... O árbitro errou, e ponto. O auxiliar deveria ter reclamado especificamente a respeito do jogo erro, e do lance. Aí tem um ouvinte dizendo aqui, pelo amor de Deus, vocês são mais inteligentes do que isso. Falem do Felipão, porque a CBF não emitiu nota sobre o que disse o Felipão. Também falou bobagem, falou que o árbitro sempre prejudica o Atlético Mineiro, mas o fato é esse, porque a CBF não emitiu nota? Responda aqui para o ouvinte com o telefone final 3363. Sei lá por quê. E a gente está falando desse caso porque a CBF emitiu nota a respeito desse caso. E a gente achou que não deveria. Quer dizer, não deveria ter tido nota sobre o Palmeiras. É óbvio que não deveria ter tido nota sobre o Palmeiras. Deixa o cara falar besteira, como todos falam besteira. Agora, tá aí um estudo bacana para quem quer fazer um levantamento, tentar listar todos os erros de um campeonato, escolher um ano aleatório e ver, imaginando que aqueles erros produziriam uma mudança de pontuação eventualmente nos jogos, para ver se ia mudar a ordem do campeonato e quanto. É provável que em alguns casos mudasse. Eu acho que talvez em alguns casos mudasse. Em outros não ia mudar nada. Agora, se você pegar os erros ao longo dos anos, é provável que seja neutro. Não há uma campanha contra o Palmeiras, não há uma campanha contra o São Paulo, não há uma campanha contra o Santos, contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Sport. Não há uma campanha. O que há, nesse caso do jogo do Palmeiras, é um despreparo absoluto. É impossível
que o juiz tenha sido o único profissional em campo que não tenha visto a agressão, porque todo mundo viu, é uma agressão indiscutível. Agora, dizer que aquela agressão era um absurdo. Agora, o Endrick, se ele estava em condições de bater o pênalti, ele bateu o pênalti, ele perdeu o pênalti. Então, se ele abre aquele pênalti ali, se ele faz 1-0, quem sabe 3-0 Palmeiras, 4-0, de repente você tem um descontrole do time adversário, 4, 5, vai saber. E aí o auxiliar técnico diria, apesar da injustiça, o Palmeiras mostrou que é mais forte do que tudo isso e tal. É resultado de jogo. O Palmeiras perdeu no jogo, não foi na arbitragem. A arbitragem perdeu. A arbitragem é que perdeu.